E aí pessoal, tudo certo? Desculpem o atraso, mas são agora 10h10, né? Mas acabou o jogo, a gente teve que correr pra zona mista, porque não tinha coletiva hoje, então pra correr, pegar jogadores passando, o Neymar pai falou, o próprio Neymar, Kleber Xavier, enfim, amanhã eu trago tudo aqui pra vocês, mas falando sobre a partida em si, eu até esqueci minhas anotações, cara, tá lá na minha mochila, lá na quadra, junto com o Rodrigo Matucci, Gabriela Brino, Lucas Mussetti, estão todos fazendo suas edições, seus textos, eu deixei minha mochila lá e minhas anotações estão lá, então tô só eu e minha credencial aqui e o meu celular para gravar. Mas, enfim, bom, um jogo que a gente não tinha como ganhar, gente, desculpa. O Bragantino, o Leipzig tirou o pé. O Leipzig tirou o pé e se joga sério, a gente toma mais. Mas eu tenho algumas coisas a pontuar, algumas coisas positivas. Eu vou tentar focar nisso. A gente tomou 1-0 depois de ter tido uma chance para abrir o placar. Uma boa inversão para a esquerda desse gol aqui mesmo, inclusive, lá no lado esquerdo. O Barreal meio que finaliza o chutamento, né, na rede pelo lado de fora. A gente teve a chance do Tiquinho Soares. Do Tiquinho já estava 1-0, né? Que o gol acaba saindo até... Eu vou falar da chance primeiro, depois eu falo do gol. Teve uma chance do que o Neymar inverte pro Tiquinho, bem perto do gol aqui, o Tiquinho bate em cima do goleiro. Teve uma outra que um bate-rebate, a zaga consegue cortar, mas foi um bom cruzamento, uma boa jogada, né? O Santos foi invertendo, o Sherman cruzou, a zaga tirou. Enfim, tivemos boas coisas até. Eu vou tentar focar nisso. Tem um chute na trave do Zé Ivaldo de muito longe, né? Então assim, acontece, né? A gente perdeu porque não tem jeito, gente. O que eu tô falando é muito melhor, mas enfim. Agora assim, algumas coisas também ficam claras. Hoje o Kleber fez testes. Eu preferia que ele tivesse feito mais testes até, ou talvez alguns diferentes. Por exemplo, ele entrou em campo com João Paulo, Sherman, Zé Ivaldo, Luizão e Escobar. Ok. Bom Tempo e Roleiser. O Roleiser eu entendo se você tiver outro cara marcador com ele no meio, para ele poder jogar mais livre, fazer a primeira construção, porque ele tem muita qualidade. Mas o Bom Tempo talvez não seja esse cara. O Bom Tempo também precisa ser esse segundo homem. Então, eu acho que teve alguma dificuldade, especialmente porque o Leipzig fechava muito bem quem tinha a bola na zaga do Santos. Então, às vezes, por exemplo, o próprio Bom Tempo pegava a bola no meio, ele era cercado por 3 ou 4 jogadores. E aí, era difícil de inverter a jogada, que era o ideal para acelerar o jogo, e não tinha espaço, então ele não conseguia. Enfim, faz parte, acontece. Então talvez não fosse esse o teste ideal, mas assim, eu aplaudo que pelo menos isso foi feito, foi tentado coisas diferentes, tá? Bom ver o Neymar mais tempo, acho que ele também não estava jogando no ritmo que ele queria mesmo, né, no ritmo sério, e criou boas jogadas, né, até fez boas inversões, como eu falei, deu uma assistência pro Tiquinho, né, que o Tiquinho acaba perdendo, cobrou uma falta direta, uma falta perigosa até, enfim, tentou do meio de campo que eu tava desesperado, chuta Ney, o goleiro tá muito adiantado, faltou força. Enfim, bom também ver ele pegando o ritmo. E aí, bom, falei no meio, né? Bom Tempo, Roleiser e o Neymar como armador. Na direita, Tassiano, na esquerda, Barreal, Tiquinho como centroavante. Eu gostei do Barreal na esquerda. Acho que é um jogador muito versátil. A gente já falou disso, né? Muito versátil mesmo. E é um cara que pode servir em várias funções. Mas eu acho que na esquerda ele é melhor. Eu já até acho que ele foi bem. Buscou a linha de fundo. Depois, no meio do primeiro tempo, o Kleber inverte, aí o Tassiano vai para a esquerda e o Barreal para a direita, depois o Tassiano ficou sem função porque ficou andando pelo meio só. E aí o meu ponto o Tassiano hoje fez uma partida ridiculamente ruim. Matou várias jogadas, inclusive o gol sai porque ele erra um contra-ataque absurdo, sai o escanteio lá, e aí um chute do Xavi Simons que desvia, o João Paulo não pega, não consegue pegar, né? Foi uma bola bem difícil mesmo. Mas sai com um erro de contra-ataque aqui, era um ataque nosso que o Tassiano erra grotescamente. Então assim, fica muito difícil. E aí depois o Ney tentou uma tabela com ele erra também. Aí o Tiquinho solta uma bola pra ele tá longe e não vai correr pra pegar. Ele começou a ser vaiado. E assim, é difícil também de não entender o torcedor, né? Porque, poxa gente, num amistoso, né? Ele não conseguiu produzir nada. E aí depois ele até foi bem aplaudido quando ele dá um bom desarme no meio de campo, dá um carrinho e solta a bola pro Ney. Que aí ele corre para receber, o Ney passa um pouquinho mais na frente, só um pouquinho mais, e ele não pega. Aí é difícil, gente, muito difícil. Mas enfim, a gente vai pro primeiro tempo com 1-0, uma postura ok, só que aí volta pro segundo.
uma bola do lado esquerdo, o Kevson pra mim entrou muito mal, apesar de ter dado assistência, ele entrou muito mal, especialmente defensivamente. É uma jogada que sai pelo lado esquerdo no lançamento, foi bem nesse gol mesmo, né? A rolada pra trás, o chute do Luiz Openda no canto do João Paulo, e aí saiu 2-0. Depois, e nisso aí o Kleber Xavier já tinha substituído bastante, como eu falei, eu tô sem meu papel, não vou lembrar, mas entraram Kevson, entraram João Basso, João Basso, ai meu Deus, Ian, bom gente, eu peço desculpa, não vou lembrar todos, mas enfim, o David Washington, enfim. E aí o Santos toma 2-0, depois toma o terceiro num lance meio confuso até o começo, né? E aí não bate-rebate, sobra, de novo o Xavi Simons bate, desvia de novo e aí vai pro gol. E o João Paulo não consegue alcançar, né? Que vai no outro canto. Aí o 3-0, aí já tinha ido pro saco de vez, né? Não que a gente tivesse alguma chance assim muito séria, mas a gente tava segurando o jogo, né? E aí depois o Kleber Xavier coloca todos os meninos, entrou o Kenai, entrou o Padula, entrou o João Alencar, os dois últimos inclusive, esses três estreando no profissional, entrou o Gabriel Veron, que até foi bem, tá? Foi elogiado, fica a curiosidade, elogiado pelo Baumgartner, jogador de seleção alemã. Não sei se ele foi convocado nessa última data FIFA, a próxima agora, né? Mas eu acho que ele foi. Enfim, elogiou o Gabriel Veron. Falou que é muito bom jogador, o número 70 do Santos. E aí faz o gol, né? Uma bela jogada ali que o Ian pega a bola, toca pro David, o David protege, gira, toca pro Verón, o Verón abre no Kevson, o Kevson cruza e o Ian faz o gol dele. Tem que renovar o contrato dele, gente. Não só pelo gol, já falei aqui várias vezes sobre esse menino, que hoje entrou muito bem também. E isso porque ele entrou de meia, jogaram ele pra ponta direita em certo momento. Não vi o lance que parece que ele sofre um pênalti, eu vi gente pedir o pênalti, mas daqui não pareceu, mas preciso ver o replay. Que ele dá uma caneta, entra na área. Foi muito bem o Ian hoje, aparecendo na frente, que nem é dele necessariamente jogar lá na frente, mas ele foi muito bem, fez o gol. E aí depois a gente teve outra chance, teve o Basso de cabeça, teve uma bola perigosa, uma outra bola que o Basso mesmo fura depois do escanteio, uma bola que o Padula rouba, parte em velocidade, ele dá uma travadinha, se dá o chute e acaba indo em cima do goleiro. Porra, em cima do goleiro o zagueiro corta, mas é um menino de 18 anos, né, gente, que acabou de estrear no profissional, entrou muito bem fazendo força para marcar pressão daquele lado direito. Então assim, tiveram alguns bons testes e eu acho que valeu por isso. O segundo tempo foi bem digno, tá? Ainda mais pegando a nossa escalação, gente. Foi bem digno mesmo. Principalmente depois que entram todos os meninos, né? Enfim, bom, gostei da partida do Luizão. Achei muito bem o Luizão. Saiu bem aplaudido, inclusive. Não sei se na TV deu pra ver, mas aqui ele saiu bem aplaudido. Gostei da partida de quem mais? O Verón entrou bem, gente, entrou bem, realmente entrou bem. Aqui precisa fazer mais para reconquistar a confiança do torcedor, né? Eu perguntei pro Kleber Xavier disso, amanhã vocês vão ver aqui no canal, na zona mista. Quem mais? Quem mais, né? Entrou bem. O Ian entrou muito bem, gostei. Eu acho que o Tiquinho até hoje fez uma partida bem mais interessante também. Precisou sair muito da área e abrir pro lado direito em alguns momentos, porque ele viu que o Tassiano não estava conseguindo. Mas fisicamente ainda tá abaixo. Assim como o Ney, que ainda não tá 100% fisicamente. A ideia do Kleber Xavier é ter ele como titular contra o Botafogo, mas não jogar o jogo inteiro. Bom, o que mais? Eu acho que o Sherman, apesar de ter tomado um drible ou outro, inclusive eu perguntei sobre isso, ele me falou lá na zona mista. Assim, ele marcou muito bem o Xavi Simons. É o melhor jogador do adversário. Aí você pode falar, ele fez 2 gols, Edu, mas o segundo ele já nem tava mais em campo, o Sherman, né? Era o Léo Godoy já. E o primeiro foi um chute que desviou. Assim, pra você marcar o melhor jogador do adversário, jogador de seleção holandesa, pô, titular da seleção holandesa, pô, acho que fez uma partida bem interessante. Bom, quem mais? Os meninos que estrearam hoje eu não acho que entraram tão bem, mas eu obviamente não vou criticar já, mas pelo amor de Deus, o Kenai, o Padula, o João Alencar, enfim. Nem o Diógenes também, coitado, teve nem tempo, entrou ali, não tinha nem o que falar dele. Enfim, acho que o Roleiser, como eu falei, vindo por trás, eu não prefiro ele ali, mas eu acho que ele teve uma visão interessante do jogo, mas marcando ele tem muita dificuldade, porque não é a dele, tá? Claramente, eu acho que foi um teste pro Kleber ver que não é muito a dele. Enfim, o Kleber é que sabe, mas eu particularmente acho que não dá pra ele ser um marcador ali, tem dificuldades de ler as jogadas e antecipar, o que é normal, porque ele não é volante. Mas enfim, gente, eu espero que isso não abale a confiança para essa temporada. Foi só um teste, um amistoso, uma obrigação comercial. Eu acho que a torcida curtiu bastante, aplaudiu bem. O estádio parecia ter... Bom, aqui falam que a capacidade é de 12.004 pessoas. Tô girando aqui, eu fiz um vídeo para vocês vão ver amanhã ou depois de amanhã, sei lá. Fala ali no estádio, tem uma placa que fala que é 12.004 pessoas.
O placar mostrou 7.400, parecia bem cheio. Não sei se cabe tudo isso mesmo não, ou se realmente tinha muito espaço vazio e eu não vi, mas enfim. Acho que a torcida curtiu, aplaudiu bastante algumas coisas, alguns jogadores. No final do jogo aplaudiu também, enfim. Foi só um teste, tomara que não abale a moral para essa temporada. O jogo de verdade que vale é domingo contra o Botafogo, 4 horas da tarde na Vila Belmiro. Esse sim que importa. Então depois a gente volta, amanhã a gente volta, pessoal. Deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Até, valeu!